Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker, garante vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos no nosso canal é Godoy1x, que te dá 200% de bônus. Link descrição do vídeo, comentário fixado. Acessem o nosso link na hora que for realizar o seu depósito, preencha com Godoy1x para você pegar 200% de bônus. A partir dali, faça o seu palpite vencedor. Holanda e Inglaterra, Vasco e Corinthians, Uruguai e Colômbia, Grêmio e Cruzeiro, além de Inter e Juventude. Então aproveite tudo aí na 1xBet com o nosso cupom Godoy1x. Galera, aproveitando até o destaque de ontem da Euro, né, o Yamal, o jovem Yamal, que tem 16 anos, vamos passar um pouco sobre esse papo e aí a gente entra no Flamengo, que é aquilo que nos interessa, sobre a formação de seus jogadores. E a gente tem um jogador que acaba sendo expoente dessa formação, também muito jovem, que acaba ali sendo o Lohan, que apareceu bem, fez bons jogos, depois não fez jogos tão bons assim, foi vaiado, errou já em alguns jogos, o último não entrou tão bem assim, e aí tem muitas comparações. Pois também existe no futebol brasileiro hoje um garoto que é chamado o Estevão, né? Que tá assim, todo mundo que tá vendo tá gostando muito desse garoto, né? Proporcionalmente tem sido praticamente o nosso Yamal, né? Só que com realidades diferentes. E aí eu vi algumas pessoas durante essas últimas horas, desde que esse garoto, né, o Lamine Yamal, de apenas 16 anos, fez um belíssimo gol na semifinal da Eurocopa, é o jogador com o maior número de assistências, e aí pega-se o Yamal para comparar, pois tudo, óbvio, né, hoje em dia tudo é comparação com o outro, como se eles estivessem nas mesmas posições, tivessem o mesmo roteiro, como se eles fossem todos iguais, e aí é uma fábrica, e aí você fica comparando o produto. E aí você tá se comparando com o Yamal, aí compara com o Estevão, e aí compara o Estevão com o Lohan, e aí entra numa bola de neve que não tem nada a ver, e tem um monte de gente, mas um monte de gente falando um monte de M. Uma sugestão, se você tiver estômago, tá de bobeira? Entra no churume das redes sociais, escreva lá, Estevão Lohan, Yamal Lohan, Estevão Yamal, e boa sorte. E aí, vamos mostrar aqui algumas das suas peculiaridades, e aí a gente entra muito sobre o debate do Flamengo. Então vamos aproveitar esse gancho. O garoto ontem, para quem ontem estava em Marte, né? O Yamal, ele fez um belíssimo gol, a Espanha chegou à decisão da Eurocopa. Esse mesmo Yamal, eu até trouxe nas minhas outras redes essa curiosidade, para você que não me segue, depois siga lá. O próprio Yamal, no Sub-17, a categoria que era dele até, ele fez um golaço também contra a França, também levou a Espanha à decisão, no caso do Sub-17, no Europeu Sub-17, está sendo um grandíssimo jogador, joga no Barcelona, aqui no Brasil a gente está tendo o Estevão e tal, e o Flamengo ali, né, o Lohan mostrou um talento ali, agora claro, cada um está num degrau um pouquinho diferente, o contexto ele favorece um, outro não favorece tanto, e aí vamos lá. Aqui é o Yamal, tá? Então assim, para começar, quem tá comparando, é um absurdo, mas enfim, o Yamal tem 2.203 minutos na La Liga, 579 em Champions League. Não é à toa que o garoto tá lá jogando uma semifinal de Eurocopa. Ele é titular da Espanha, jogando ali aberto pelo lado direito, apesar de ser extremamente prodígio. A gente tá falando de um garoto de apenas 16 anos, mas tá sendo muito bem preparado e lapidado para essa situação. E o garoto tá ali dando conta do recado. Um jogadoraço. E aqui, esse é o Estevão. 879 minutos no Campeonato Brasileiro, tem 152 minutos na Copa do Brasil e 287 minutos na Libertadores. Só para vocês terem uma ideia, o Estevão tem 287 minutos na Copa Libertadores. O Lohan tem 54 minutos na Copa Libertadores. Tem 73 minutos na Copa do Brasil e tem 548 minutos no Campeonato Brasileiro. O que o Lohan tem de minutos no Campeonato Brasileiro, para vocês terem ideia, o Yamal tem na Champions League. Então, assim, já são completamente... Aí o cara vai poder falar assim, pô, mas também, né, o Godoy, o Yamal é muito melhor do que o Lohan. Então, porra, ele vai lá, vai ser titular absoluto, o Lohan, perfeito.
Aí a gente tem que entrar no debate que não é sobre os atletas, é sobre as organizações, é sobre as instituições. Se o Yamal tivesse no Flamengo, o Yamal estaria tendo esse mesmo minuto, ele teria passando por essa mesma formação. Aí que está o debate, que uma certa galera, até da imprensa, está tendo uma preguiça de fazer, porque pensar dá preguiça. É muito mais fácil você pegar número, planilha e acusar, pegar número, planilha e acusar e não entender o contexto. Se o Yamal fosse brasileiro, 16 anos, do Flamengo, ele teria isso? Ele passaria por essa, ele teria? Qual o estágio que ele estaria? Quantos treinadores o Yamal ia ter no Flamengo? Passando assim, já por tudo. Ele aí que já tem mais de 2.000 e tantos minutos, ele já preencheu uma temporada inteira. Uma temporada inteira o Flamengo está se encaminhando a chegar com o seu treinador. O Flamengo há anos não fecha uma temporada com o treinador. Já começa por aí. Então aí, no mínimo, o Yamal já ia ter 2 treinadores por ano. O impacto de 2 treinadores por ano para um atleta de 30 anos, ele já existe. Eu tô falando de um garoto de... É porque é absurdo. Um adolescente praticamente, né? De 16 anos. Então, e outra. A população toda da Espanha fala-se cerca de 47 milhões de habitantes. A população toda da Espanha. O Flamengo fala-se entre mais ou menos esse número de torcedor. O que tem de torcedor do Flamengo, teoricamente, é compatível, à quantidade de habitantes na Espanha. Então, quando você compara o Lohan com o Yamal, o próprio Estevão com o Yamal, você está comparando cenários muito diferentes que, na minha opinião, eles são completamente incompatíveis. Outra, o que o Flamengo e os times brasileiros fazem? Eles desenvolvem, formam, esse garoto ele fica imersivo ao profissional, de que forma ele pensa em criar uma carreira ali de 10, 15, 20 anos, ou o Yamal está pensando já em sair do Barcelona, buscar um outro clube, é igual a cabeça, a mentalidade que é fomentada pelos empresários, todo mundo que comanda a carreira desses garotos aqui no Brasil, eles têm os mesmos objetivos, são objetivos bem diferentes, né? Então, enfim, é bem diferente. E aí, vamos pro Estevão e vamos pro o Lohan, que é um pouco mais próximo. As realidades, elas são um pouco mais próximas. De qualquer forma, elas não são tão próximas assim. O Estevão, esse aqui é o número do Estevão em comparação, por exemplo, com o Lohan. O Estevão, ele tem 59 minutos por Campeonato Brasileiro, tá? Que a gente está falando de enfrentamento dos mesmos adversários, o roteiro é muito parecido, viagens, estamos falando mesmo competição. Libertadores, você pega adversários diferentes, situações diferentes, viagens diferentes, beleza? O Estevão tem 59 minutos, o Lohan tem 47 minutos, o Estevão jogou 15, o Lohan jogou 12, o Estevão tem 5 gols, o Lohan tem 1 gol, e aqui tem mais números, ó. Desarme e tal, dribles sofridos, situações defensivas pouco importa. Vamos lá. Outros. Dribles certos, 48% pro Estevão, 62% pro Lohan. Duelos ganhos pelo chão, 44% do Estevão, 49% do Lohan. Duelos aéreos ganhos, 36% do Estevão, 27% do Lohan. Perda de posse de bola. Eu tava no jogo até que o Lohan havia sido vaiado, que ele não tava bem, e mais recentemente que ele foi substituído justamente. Ele foi correto a substituição. Ele não tava bem nesse jogo, perdendo muitas posses de bola e tal. Lohan, 8.4. O Estevão tem 11 de perda de posse de bola. Essas perdas, elas são normais para a idade deles. É normal. Agora, o Estevão, ele entra para uma formação do Palmeiras e um encaminhamento para o Palmeiras que é muito mais pavimentado do que o do Flamengo. A situação do Flamengo é isso que o torcedor ele aponta pro atleta porque é uma forma de defender o seu clube. Se o torcedor do Flamengo, por exemplo, que é o nosso papo aqui, ele tivesse a mesma reação que ele tem ao atleta, ele tivesse a quem forma o atleta, talvez o atleta não passasse por metade do que eles precisam passar. Afinal de contas, o clube, o Flamengo, ele pega o garoto, como qualquer outro clube, e bota ali. Se ele conseguir se desenvolver, ótimo. Se ele não se desenvolver, ele vai ser descartado, vai vir vários outros, e eles vão passar pelo mesmo processo.
Tem um momento já que o clube já não tem mais o que fazer, ele larga. Por quê, meu amigo? Você não tem a pavimentação. O que o Yamal, por exemplo, vai passar no Barcelona é completamente diferente. Então você já tem uma hora que tu já tá meio que largado. Ou vai você por você mesmo e aí cada um vai de uma maneira, ou já era, irmão. Mas o que acontece? Voltando à relação do torcedor. O torcedor, ele é um leão. Ele é um leão pra cobrar o garoto. Ele é um leão pra cobrar o garoto. Mas pra cobrar quem forma o garoto, ele é um gatinho. Ele é um gatinho. Porque o mesmo cara que forma o atleta é o mesmo cara que faz a contratação de medalhão que o torcedor gosta. É o mesmo cara que em outras esferas o torcedor bajula. Então assim, ele nem cobra, porque não tem. E além de tudo, existe uma distância. Existe uma distância que gera o tal do desconhecimento. Você fala assim, cara, ele não corre, pô. Ele é marra, não sabe chutar, não presta, sai, vem outro. O cara não tá acompanhando o dia a dia do cara. Ele só tá cobrando o resultado final. Só que esquece que para chegar no resultado final você precisa passar por um processo. Então o que é feito é o seguinte: você pega o Yamal, o resultado final tá correto. Você acha o Yamal um espetáculo, parabéns, como se o Yamal do nada fosse virar aquilo ali. Você pega o Estevão, caramba, tal. Você pega um Lohan, qualquer outro, eu tô usando o Lohan como exemplo. Não, o resultado final dele não tá legal, esse não presta, traz outro e não presta. Ué, não tá prestando? Não tá percebendo? Como assim? Em outros lugares estão aparecendo, no Flamengo não tá aparecendo. O problema tá sendo quem? É o atleta? O Estevão no Flamengo, aí tem que fazer essa brincadeira. Tira o Estevão do Palmeiras, coloca o Estevão no Flamengo, tira o Lohan do Flamengo, coloca o Lohan no Barcelona, tira o Yamal do Barcelona da Espanha, coloca no Palmeiras. Haveria uma influência sobre esses garotos? No futebol desses garotos? Galera, é complexo pra caramba. A gente tá falando de 16, 17, 18 anos. Eles falam mais sobre as organizações e a mentalidade dessas instituições do que as instituições e as organizações falam sobre eles. As comparações, elas são completamente distantes da realidade de cada um deles, que cada um deles tem uma outra realidade. Grande abraço a todos vocês, continuem se cuidando, a gente vai se vendo por aqui. Um abraço a todos, valeu.